E o tema de hoje é a paixão. Mas eu não quero falar daquela paixão boa, legítima, né, que traz leveza, magia, brilho, presença. Hoje eu quero falar daquela falsa paixão que aparece quando a ansiedade toma o volante da sua vida e a idealização começa a mandar em tudo. Então o que acontece? Às vezes a relação não está funcionando bem, vocês não são compatíveis, ou já estragou tudo, né? O vínculo já está te machucando, né? Mas você continua insistindo porque acredita que está apaixonada e jura, de pés juntos, que o seu amor pode por si só, unilateralmente, salvar essa história. Isso aqui vale para homens e para mulheres. Então, bora lá. E cá estamos para o episódio 143 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Para você que não me conhece, eu sou o Edu Baggio, eu sou consultor de relacionamentos, estudante de psicologia, estudante de psicanálise, consultor de relacionamento já falei, e produtor de conteúdo aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram e ou no TikTok. O link para as minhas redes sociais todas está na descrição desse episódio. E bem-vindo ao podcast, e você pode contribuir muito com um simples gesto que é ao se inscrever no canal aqui no YouTube, ou seguindo no Spotify, ou deixando o seu like e a sua avaliação 5 estrelas na plataforma em que você estiver, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre paixão. Eu achei interessante porque eu fui atrás da definição de paixão, que eu percebi que eu não sabia. A gente sabe que paixão é aquela coisa, né, vibrante, intensa, que a gente sente, a gente fica doido pela pessoa e aquilo nos consome, a gente perde o sono. Se você quer entender o que é paixão, escute Evidências de Chitãozinho e Chororó, o hino nacional brasileiro. Djavan, né, naquela música C, na música Oceano. O amor é um deserto e seus temores, você deságua em mim e eu oceano, não sabe voltar, me dá teu calor. Ou qualquer música de sofrência, né? Paixão é isso que a MPB, que o pop, que o sertanejo universitário traz. O rock também tem muito disso. Pô, Marisa Monte tem paixão, Rita Lee tem paixão. Mas na psicologia, olha que interessante, eu fiz um compilado aqui de definições, e segundo a psicologia, que é o que nos interessa aqui, né, o campo de estudo, a paixão é definida como forte atração física, beleza? Isso aqui é importante, porque você tem que sentir atração física. Tá? Sem atração física, a paixão ela não floresce tanto. E assim, por atração física, eu não tô falando, ela é bonita, é gostosa, ele é bonito, gostoso. Às vezes você acha a pessoa bonita porque você gosta do estilo da roupa, você gosta da voz, a atração física é bem ampla. Então, a paixão é definida como forte atração física, idealização do outro e dependência emocional. O que eu achei curioso dessa definição é que já traz o problema. Então, uma coisa que eu acho muito legal, eu converso com os meus clientes da consultoria, com os alunos do meu curso, que a paixão hoje ela já é mais vista com um pouco mais de cautela. Essa coisa Disney, Diário de uma Paixão, do tipo, nossa, estou apaixonado, essa pessoa é o amor da minha vida, a galera já está começando a falar assim, opa, peraí, vamos lá. Mas ainda assim acontece, tá? Paixão é um acidente que vai sempre acontecer. Ai, que frase pesada. Gostei, mas não gostei. A paixão é um acidente que vai sempre acontecer. Pode não ser um acidente? Pode. Até o final do episódio eu vou explicar pra vocês, tá? Então assim, o que eu escuto muito dos meus clientes da consultoria e dos alunos do meu curso são coisas do tipo: Edu, eu sou loucamente apaixonada por ele, ou eu sou loucamente apaixonado por ela, eu tô muito apaixonada, eu sou louco por ela, eu sou louco por ele, não sei viver sem esse homem, não sei viver sem essa mulher, ela é tudo pra mim, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, eu nunca mais vou amar alguém como amei essa pessoa, eu nunca mais serei amado como essa pessoa me ama, não tem mais ninguém nessa vida que preste pra mim, eu nunca mais vou encontrar um grande amor desse jeito, vixe, a lista vai longe. E o pior, eu mesmo já falei essas frases. Então, para pensar dentro do curso de psicologia, a gente pensa o que é paixão, o que é sentimento. A gente cai na dopamina, a gente cai na oxitocina, na serotonina, que vocês estão enjoados de saber para quem acompanha aqui o podcast. Se você chegou aqui agora, escute os outros episódios que vão fechar essa redoma de conhecimento. Mas sim, a paixão, ela realmente faz esse rebuliço dentro da gente e faz a gente sentir muito bem. E a paixão, ela tem uma função evolutiva, porque com a paixão a gente vai atrás da pessoa. É por isso que a gente se reproduz, né? A paixão, ela tem uma função biológica. O problema é ela desregulada ou quando ela surge sem fundamento, que é o tema desse episódio aqui de hoje. Então essas falas de eu sou louco por ela, eu tava muito apaixonada, são falas que vêm de pessoas que não encontram reciprocidade. E essa é a problemática aqui. Eu até hoje, cara, já atendi mais de 1.300 pessoas.
eu encontrei poucas paixões legítimas. E das minhas, eu vivi 7 grandes amores na minha vida. Desses 7, 2 não eram paixão. Foram grandes relacionamentos, mas não tinha paixão. Então, aqui eu tô falando das paixões erradas, tá? Então, e como é que eu vou saber a diferença? Vou explicar até o final. Mas, essas falas de eu sou loucamente apaixonado por ele, e são falas que vêm de clientes e alunos que não encontram reciprocidade. Que estão passando por um término, né? Ah, terminei com ele, ou ela terminou comigo, eu não consigo viver sem essa pessoa, que é a dependência emocional, a limerência. E são pessoas que foram traídas ou estão num relacionamento bosta. Sabe o que é um relacionamento bosta? Um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento com xingamento, com invalidação, com briga todo dia. Sexo sempre bom, né? Porque não existe relacionamento tóxico que se sustente com sexo ruim. Até existe, mas é raro. Mas enfim, são pessoas que me trazem esse discurso a partir de uma coisa torta. E aí, qual que é o meu trabalho como instrutor? Não gosto de falar que eu sou professor, mas dentro do meu curso e dentro da consultoria. Eu gosto de falar assim, bom, vamos ressignificar essa paixão? Né? Vamos trocar essa paixão, esse termo, eu sou apaixonado, eu sou louco por ela, eu sou louco por ele, por... Eu idealizo essa pessoa? Ou eu estou limerente, ou seja, eu padeço de limerência. Tem um episódio aqui sobre limerência, tá? É só procurar aí no Spotify, no YouTube. Ou sabe que você não tá só carente? Sabe que uma solidão, né? A solidão faz a paixão ficar 3 vezes mais intensa. Assim como a fome deixa a comida mais gostosa. Então quando estamos há muito tempo sem uma coisa, essa coisa chega até a gente, chega muito mais brilhante. Estávamos há 50 anos sem ir pra Lua. Nossa, a Lua agora tá maravilhosa. Bom, sempre foi, né? Mas agora tá mais cativante e magnética ainda. Né? Será que não é fome de reciprocidade? Porque a paixão sem reciprocidade é lixo. Tá? Não é paixão. Se não é recíproco, não é paixão. É outro nome. Não faz sentido, não é saudável você preservar uma paixão sem reciprocidade. Ah, Edu, mas e o amor platônico? É coisa de Platão. Platão surgiu antes de Cristo, surgiu antes da psicologia, surgiu antes das ciências. Platão sabia muitas coisas, mas muitas coisas ele não sabia. Então não adianta pegar lá os gregos e achar que você vai definir a sua vida, tá? Então, paixão platônica é só um termo, não quer dizer que tenha valor emotivo. O fato de estar apaixonado sem ter retorno não quer dizer que seja bom, é ruim. Eu vou explicar, tá? Então vamos lá, as palavras têm poder, eu gosto de trabalhar isso na minha consultoria e aqui no podcast, tá? Bom, e como que eu gosto de trabalhar com os meus clientes, né, a respeito das palavras, tá? As palavras têm poder, galera. Então, assim, quando você tá numa situação em que existe toxicidade, em que não existe reciprocidade, em que você foi deixado, traído, né? E traição não tô falando só de sexo, tô falando de traição moral, traição de acordos, né? Você combina uma coisa com a pessoa e a pessoa não cumpre. Você tá ali num relacionamento em que a pessoa te invalida, te critica o tempo inteiro. A pessoa, como disse uma cliente minha esses dias, a pessoa é palestrinha, tá sempre com a razão, é sempre você que tá errado, tal. E a pessoa te trata mal e você ainda assim tá apaixonado por ela. E quando você chama de paixão, você traz esse termo pra você. Ah, eu sou loucamente apaixonado por ele ou por ela. Teu cérebro acredita em você. E esse é o perigo. Então, quando você chama de paixão, um sentimento que na verdade é uma limerência, é uma distorção cognitiva, você não está apenas se referindo a um sentimento forte, você traz também uma carga cultural. E aqui eu quero começar a deslocar você do seu contexto. Porque nós somos frutos do nosso meio, certo? Então hoje, por exemplo, pra gente, a viagem para a Lua é importante porque representa um avanço científico, um avanço cultural, um avanço, né? A gente entende que a Lua é muito mais do que uma divindade para as religiões. A gente entende que a Lua é um satélite que influencia diretamente a Terra, que pode trazer avanços científicos para todos nós, novas formas da gente lidar com a água, da gente lidar com o universo, da gente lidar com relacionamentos. Porque você ficar 10 dias dentro de uma cápsula de 9 metros cúbicos, fechado num ambiente com oxigênio preservado por 10 dias, vocês têm noção que quando eles soltavam um pum, o pum ficava por ali? Então, você não tem pra onde escapar. Então, assim, também fala então, sobre relacionamento, saber lidar com diferenças. Então, assim, pra nossa geração hoje, 2026, a Lua tem um significado, que é diferente do significado que tinha nos anos 60, 70, quando a gente chegou lá pela primeira vez com o Neil Armstrong, em 69. Então, lá, a intenção lá era derrotar os russos, era vencer a corrida espacial. Hoje, essa missão tá um pouco mais ampla.
Né? O que é o rock hoje? O rock é um estilo de música mais ligado ao alternativo, mas nos anos 90 era a música principal. A galera ia pros programas de TV, não era pra ouvir pop, era pra ouvir Sepultura, Metallica. Hoje em dia, Sepultura e Metallica é considerado pesado demais pro mainstream. Então, a cultura ela muda com o passar dos tempos e também a noção de paixão. Tá? Na Idade Média, a paixão tinha um significado. Na verdade, a paixão nem existia. Né? Os casamentos eram por conveniência. Hoje em dia, a paixão já tem outro ponto. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, anos 90, 2000, a paixão era considerada um sentimento nobre. Hoje em dia já é um problema, porque gera um desequilíbrio. Tanto que a definição hoje de paixão está mais ligada à dependência emocional. As pessoas percebem, Deus me livre me apaixonar, que acidente. Porque a paixão, quando não bem regulada, fode com a tua vida. Então, hoje, qual que é a carga cultural que você traz quando você está falando de paixão? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, na nossa cultura hoje, a paixão ainda traz um peso de alma gêmea validada pelo destino. Então, se você está apaixonado, porra, eu escuto isso muito dos meus clientes e alunos, tipo, Edu, mas eu sei que é essa mulher. Eu sei que é ela, cara. Deus me falou, o destino me falou, eu tenho sonhado, eu sonhei com ela, né? É o que eu sempre quis, desde criança eu tive um sonho quando eu era criança. Ou a minha melhor amiga uma vez disse que eu ia conhecer uma pessoa assim assada e finalmente conheci. Ou como eu já escutei, poxa, a minha avó dizia que eu ia encontrar um cara moreno assim assado, bababá, que ia mudar minha vida. Ela morreu em 2001 e pá, esse cara aparece bem na hora que ela falou. Coincidência. Tá? Não quer, então assim, essa é a carga que a gente traz dessa paixão. E aí fica muito pesado, porque você não ativa um sentimento apenas seu, né, legítimo. Você ativa o que a nossa cultura traz como paixão. E saber a diferença entre o que realmente é seu, é legítimo, e o que é cultural é fundamental. Por quê? Quando eu me apaixono por uma garota, eu sempre me pergunto, cara, eu tô apaixonado por ela ou pela idealização que eu tenho dela? Eu estou apaixonado por ela ou pelo que a cultura dela fala? Porque já aconteceu de eu encontrar uma garota e todo mundo fala, cara, ela tem tudo a ver contigo, Edu, vocês estão super bem. E eu percebi, cara, não bateu química. Não bateu. Ou ela me falar, poxa, meus amigos, minha família adoram você, Edu, mas eu tô sentindo que a gente não funciona como casal. Tá tudo bem, pode acontecer. Então é muito importante você perceber a diferença entre o que você está sentindo e o que as pessoas querem que você sinta. Né? Eu percebo isso muito nos clientes quando a gente conversa, tipo, Edu, mas, poxa, se eu separar agora, eu vou magoar meus pais, eu vou magoar a igreja, eu vou magoar minha família, eu vou magoar meus amigos, estamos há 4 anos juntos, 10 anos juntos, 15 anos juntos, 20 anos juntos, o que eu faço com essa paixão, com esse tempo que passou? Até por sinal, eu tô pra gravar um episódio no podcast aqui que vai se chamar... Puta, onde é que tá isso? Ai, bosta. Só que voou, vocês batem um ventão aqui. Mas era sobre justamente essa questão de amar por museu, né? Eu escuto muito dos meus clientes dizendo, porra, Edu, eu quero que você entenda que, poxa, são 4 anos juntos. Eu falo, cara, você vai preservar o que com essa história? Você vai preservar, ok, foi bom no comecinho, foi bom enquanto durou, mas a gente vai jogar fora essa história? Sim, ela não te serve mais. Mas o passado foi bom, mas o que importa é o presente. Mas eu vou ter um episódio só sobre isso, tá? Eu tenho outra parada. Então é muito importante que você saiba diferenciar entre o que é paixão pra mim. Ou seja, ou melhor, aqui a gente pode começar a desenhar um conceito de paixão nosso. Aqui, da galera do podcast Relacionamento é Coisa Séria. A partir de agora, do ponto de vista da psicologia. E quando eu falo psicologia, não é o que é o certo. É o que é saudável. Então assim, a paixão tem muitas formas. Tá? Às vezes você se apaixona pela voz da pessoa, pela carreira dela, pela forma como ela te trata, pelo sexo. Então a gente pode dissecar essa paixão, deixar ela um pouco mais discriminada, mais picotadinha em partes, pra gente poder entender quais partes da paixão estão nos servindo e quais partes não estão. Porque quando a gente começa a pensar sobre essa paixão e dar um valor a ela, entender a qualidade dela como sentimento, ela tende a ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Então, eu não quero que você esteja assim, nossa, estou apaixonado e vai, simplesmente sai correndo. Calma, vamos entender essa paixão? Vamos conversar com ela? Vamos deixar ela significar, mostrar as suas verdadeiras cores, as suas verdadeiras dimensões, ver o quanto isso te serve, o quanto isso não te serve, tá? Que no final eu vou revelar a pergunta necessária
que é matadora para você poder definir se a paixão te serve ou não, tá? Então segura até o final que eu vou revelar. Então qual que é o perigo disso tudo que a gente está falando, né? Você coloca a pessoa em um pedestal de ouro, né? Elevando ela a um lugar de incentivo e acolhimento que ela ainda não conquistou ou não merece. Então quando a paixão aparece muito cedo, talvez seja realmente muito cedo e essa pessoa ainda não te conquistou, você não conquistou ela, foi só um match no Tinder, no Bumble, no Happn, no Inner Circle, qualquer aplicativo LGBT que vocês possam recomendar, que também são válidos, né? De repente foi um encontro na faculdade, uma garota que curtiu o seu stories e puxou uma conversa com você no seu Instagram. Então assim, essa pessoa ainda não te conquistou e vocês saíram 2, 3 vezes, você acha que já estão apaixonados. Ou essa pessoa não merece, tá te tratando mal, te invalida, rouba, né, no sentido de rouba a sua paz, ela te deforma, te questiona. Então, essa pessoa não merece e ainda assim você está apaixonado por ela. Então tem alguma coisa errada, né? Então você está dando um cargo de CEO, de presidente da empresa, para um estagiário que sequer passou na porra da entrevista. Durmam com essa. É o nome de um podcast, acho que é do jornal Nexo, né? Durma com essa. Cara, eu ouvia muito esse podcast há uns anos atrás. É que faz tempo que eu não escuto nada, gente. Eu não tenho tempo, eu só tenho tempo para atender cliente e produzir conteúdo. É minha vida dedicada a vocês, né? Então tá. Continuando aqui, eu me perdi. Meu monitor reserva que queimou. Agora tem que ficar vendo tudo numa tela só. Tá um saco. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Mas vamos lá. Então, quais são os riscos dessa paixão em que você faz um estagiário virar o CEO, o presidente da empresa? Você faz um vereador da cidade de Curitiba ser o próximo presidente do Brasil. Falta experiência pro cara, né? Ou pra garota. Então, quais são os riscos aqui? O principal risco da paixão, quando é muito efervescente, é a pressa de fazer dar certo. Então é o que eu chamo de relacionamento sério precoce. Eu escuto isso muito na minha consultoria toda semana. Edu, nossa, a gente se conheceu, ele me pediu namoro no primeiro encontro. Eu falo, não me conta isso. Não me conta isso. Edu, mas você não conhece a história de algum casal que se conheceu no primeiro encontro e se apaixonou e deu tudo certo, tiveram 80 filhos e estão felizes pra caralho e estão há 90 anos casados? Conheço, pior que eu conheço. Mas é exceção, porra. Não é regra. Então saiba analisar os dados. Não analise casos separados, analise em estatística, né? A estatística tem a amostragem. Então assim, quando o relacionamento sai muito cedo, temos um problema, tá? Outra coisa, cobrança por reciprocidade. Porque você não vai se apaixonar sozinho, né? Nem sozinha. Você precisa que a pessoa traga de volta. E até hoje eu não conheci uma única criatura nessa porra de planeta azul redondo que tenha dito assim, não, eu tô apaixonada, eu sirvo, eu entrego, só eu gosto, só eu me dedico e tô de boa, não faço questão de receber de volta. Nunca escutei, não conheci. E se eu conheci, me apresentem, quero estudar essa pessoa. Então assim, você não aguenta a passividade, você não aguenta só você entregando a relação o tempo inteiro. Você não aguenta. Ah, Du, mas eu aguento, conheço um casal que tá casado há 30 anos, se odeiam, então juntos. Por conveniência, por questões financeiras, por questões de medo de abandono, medo da solidão. Não é porque estão apaixonados. A pessoa não sustenta, tá? A psicologia prova isso. Terceiro ponto, né? O sofrimento com inconsistência e incompatibilidades. Porque a paixão platônica sempre dói. Então essa paixão, que a gente vai mudar o termo daqui a pouco, não funciona. Então essa limerência, né? Vamos já mudar o termo agora, essa idealização não se sustenta. Ela é inconsistente, você não dá conta. Então assim, o que eu sempre digo aos meus clientes e alunos do curso? O seu coração precisa ser mais caro. Não estou dizendo que você vai criar um ideal de homem ou de mulher perfeito que ninguém consegue atingir, não é isso. Mas você tem que ter critério, caralho. Eu tenho um episódio, qual que é o episódio? Puta merda, eu não anotei isso. Ai, mas eu tenho um episódio... Puta, vou ter que pesquisar aqui depois. Mas eu tenho um episódio que fala sobre critério. Procura assim, ó. Vai lá no meu Spotify ou no YouTube. Coloca assim, relacionamento é coisa séria. Dentro do próprio Spotify tem uma barrinha de pesquisa. Coloca ali critérios. Tem um episódio só sobre isso, tá? Então assim, o seu coração precisa ser mais caro. Então assim, uma garota pode chegar na minha vida hoje e dizer, Edu, eu adoro cobras porque eu tenho uma cobra de estimação, eu adoro Jurassic Park, que é um filme que eu adoro, eu gosto de Nirvana, eu gosto de cachorro, eu gosto de psicologia, eu gosto de você, blá 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 blá. Ela pode falar um monte de coisa, mas sabe me tratar mal, me invalidar, não se dar bem com os meus amigos, ficar criticando meu dia a dia, de que adianta uma admiração que é só no elogio e não na prática cotidiana e na presença e na convivência cotidiana. Então seu coração precisa ser mais caro, meu jovem, minha jovem,
né? Acho que todo mundo é jovem. Então, assim, seu coração precisa ser mais caro. Então, se a pessoa te responde rápido que eu digo assim, a pessoa responde no tempo dela, você não fica ali com ansiedade de esperar a mensagem, manda memes e manda música, te elogia bastante, é curiosa a seu respeito, pergunta do seu dia, te acolhe quando você tá mal, te admira, participa da sua vida, tá ali com você, vai no show de funk, mesmo não gostando de funk, vai no show de metal, mesmo não gostando de metal, faz uma comidinha pra você, né, ou pede carinho, te dá carinho, massa, aí sim, né, vocês têm planos em comum, massa, tá compatível. Agora, será que isso vai se sustentar? Porque o começo é sempre maravilhoso, gente. Agora, o começo é dopamina, tá? Eu não quero que vocês saiam daqui também falando, nossa, o Edu falou que paixão é só dopamina e que não presta. É que como eu conheço de neurociência, de neurofisiologia, que a gente vê isso na faculdade, nas aulas de anatomia, eu peguei muito cérebro humano verdadeiro na mão. É muito legal, porque parece uma gelatina. Ok? Se você tá almoçando, eu peço 1000 desculpas. Mas, o cérebro humano, cara, ele é uma usina nuclear de reações. E sim, nós conseguimos, dentro do mundo acadêmico científico, descrever cada segundo do seu relacionamento do seu ponto de vista da tabela periódica, da química e da reação química. A gente pode? Pode. A gente consegue aqui desqualificar totalmente os sentimentos humanos e transformar tudo em reações químicas? Podemos, mas daí perde a graça. Então assim, no começo tudo dopamina, mas é um sentimento importante, tem aquela função biológica evolutiva da paixão, que é criar atração para a gente poder transar e ter filhos e a espécie permanecer, né? Mas será que isso vai se sustentar? Porque o começo é sempre lindo. E sim, a paixão, quando é legítima e é recíproca, ou seja, você está apaixonado, a pessoa está apaixonada por você de volta, sim, isso se sustenta. E eu já tive relacionamentos de 5 anos, 7 anos, que isso permaneceu. Então sim, isso permanece, pausa pra aguinha. Isso permanece sim, tá? Então tem que sustentar. Se não sustentou, já não é mais paixão. Então, é importante você pensar assim, ok, estou apaixonado, daqui a pouco eu vou dar a alternativa do sentimento, aqui eu vou dar a solução pra vocês. Lá no final, eu vou revelar a pergunta que resolve tudo isso aqui que eu tô falando agora, tá? Mas, será que isso vai se realmente sustentar? Observe. É o que eu ensino no meu curso. É o protocolo SOS. Suspenda, observe, selecione. Ou seja, suspenda essa impressão de paixão, observe para ver se é paixão mesmo, depois selecione. Se você quer realmente ficar né, decida se você realmente quer ficar nesse relacionamento ou não. Então vai devagarinho, tá? Observe. Se isso se preservar, você taca de pau, como diz o meme, né? Então assim, eu não quero condenar a paixão, mas é que nem comer açúcar. A gente sabe que é muito bom. Açúcar é bom pra caralho, eu adoro chocolate, mas em excesso faz mal. Então não é só porque é bom, que é gostoso, docinho, que é a melhor opção de dieta emocional pra você, tá? Então, do contrário, não se apaixone à toa. Eu quero aproveitar aqui esse momento antes da gente mudar de pauta pra falar uma coisa importante pra você, tá? Você tá aqui me escutando, se tá fazendo sentido pra você esse episódio, eu te convido a conhecer a minha consultoria de relacionamentos, tá? O que a gente trabalha nessa consultoria? Funciona de uma forma muito parecida com uma terapia, e que a gente vai conversar. Geralmente as consultorias duram de 3 meses a 6 meses, são terapias breves, é uma consultoria breve, tá? Na qual você vai me falar dos seus problemas de paixão, de encantamento, de limerência, e eu vou te organizar para que você entenda melhor o seu cenário, o seu quadro. Lembrando que quem procura a consultoria a partir do Spotify, do YouTube, aqui do meu conteúdo, recebe benefícios, tá? Tem descontinhos. Então, para você falar comigo, clique no link da descrição desse episódio e mande a palavra mapa. Já tá tudo automático, é só mandar mensagem. Mas sempre que eu recebo a mensagem com um mapa, eu sei que tá vindo do podcast ou dos meus conteúdos e você tem benefícios, tá bom? E agora, num outro ponto de vista, eu queria conversar com vocês sobre uma queixa muito comum que eu recebo no meu Instagram das pessoas que vêm conversar comigo. Mas Edu, eu me apaixono muito fácil. O que eu posso fazer? Pois é, se você realmente tropeça muito fácil, né, no obstáculo paixão, o que isso pode significar, tá? Primeira coisa, se você sente muito intensamente, é importante lembrar que a intensidade, ela tem lugar e tem momento, tá? Tem hora e tem lugar. Ou seja, é lindo ser intenso, porque quem é intenso, e eu me incluo aqui porque eu sou intenso, eu até recomendo 2 livros para vocês. Um é O Lado Doce da Melancolia, não lembro o nome do autor, mas é O Lado Doce da Melancolia. E o outro é Paz, Pessoas Altamente Sensíveis. Fala um pouco sobre essa intensidade, tá?
Porque qual que é a parada? Quando a gente é muito intenso, tudo é mais gostoso, tudo é mais bonito, mas também tudo é mais amargo, mais dolorido. E quando vem a intensidade dentro de uma pessoa intensa, tipo eu, que também sou ansioso, cara, vocês não têm ideia, pra gente, a paixão, ela é uma coisa de outro mundo. É uma coisa muito incrível que você não quer nunca mais, da qual você não quer mais se afastar. Aquilo te conquista, aquilo te invade, aquilo te melhora como pessoa. Eu escuto muito de alguns clientes: Edu, a minha melhor versão sou eu apaixonado. Eu sei como é que é isso. É a dopamina moendo, mas é gostoso de sentir. Então o que é importante aqui? Se é o seu caso de intensidade, se pergunte se isso é intensidade gerado por uma sensibilidade, o que te faz artista, o que te faz um psicólogo, uma psicóloga, o que te faz mais conectado à natureza. Pessoas sensíveis são mais conectadas com o mundo ao redor por diversas formas, a arte é a principal delas, ou também, ou as ciências humanas e da saúde, ou também pode ser que você só seja ansioso, porque a ansiedade também se disfarça de intensidade. Intensidade é uma coisa, ansiedade é outra. Você pode ser ansioso e não ser intenso, tem pessoas que são ansiosas e são retraídas, e tem pessoas que são intensas e não são ansiosas, que são dedicadas, são produtivas, são práticas, são presentes, mas não sofrem de ansiedade. Então não confunda as duas coisas, para não falar outra coisa. Outra coisa que pode te levar à paixão fácil, que é a solidão, né? A paixão preenche super bem esse vazio, e essa é a merda onde está cilada a armadilha para a maioria dos meus clientes, da galera que me escuta, que é o seguinte: Edu, eu me apaixono realmente muito fácil, e quando eu tô apaixonado minha vida faz sentido. Lógico, é por isso que tanta gente comete suicídio, né? Não sei se pode falar isso no YouTube, ai meu Deus, já foi. Mas, no Spotify eu posso falar o que eu quiser. Então assim, o que acontece? Quando vem a paixão, esse vazio é totalmente preenchido. Então, a perda de um parente querido, a perda de um emprego, ou a ausência de amizades, a ausência de um propósito na sua vida, ou seja, sua vida é vazia e estagnada, a paixão entra como uma grande alternativa, uma grande distração. Então, se a sua vida não tem muito propósito, né, você não está com um objetivo bem alinhado ainda, toda a paixão vai te escravizar. Então, quando você tem um propósito, tem uma vida organizadinha, a paixão tende a aparecer, mas sem te sequestrar, entende? Outra coisa que acontece, né? Você confunde conexão com salvação. Então, me conectei, estou salvo. Então, isso vem daquela ideia da cultura que eu falei no começo desse episódio. Então, a cultura nos diz que a gente tem que ter alguém. A gente não pode estar solteiro, a gente não pode ficar sozinho, a gente não pode ser abandonado. O solteiro está errado, quem não tem filho não presta. Se você não tem um parceiro ou uma parceira, você não foi escolhida, porque você não é digno, você não é amável. Então, a cultura valoriza muito a paixão, mas não se pergunta se essa paixão é saudável ou não. A gente só quer se apaixonar sem ser responsáveis, inclusive com o nosso próprio sentimento. Né? Você tem que ser responsável pelo sentimento do outro. Mas e você? Você está bem com essa paixão? Essa paixão está te servindo ou está te escravizando? Está te trazendo bons ou maus lençóis? Né? É um universo bom de se viver ou ruim? Então a paixão preenche bem esse vazio. E aí, quando você está apaixonado, você não quer nem saber se o outro está afim de você às vezes, né? O apaixonado egoísta, ele só quer amar, ele quer fuder, ele quer conectar, mas eu te amo, por que você não vem pro meu lado? Tô fazendo tudo por você, eu compro roupa pra você, te dou presente, te dou perfume, te pago o boquete, faço o caralho com você, ou o cara faz tudo pela mulher e ainda assim você não gosta de mim, porque essa paixão preencheu em você um vazio. Não necessariamente você está apaixonado num ambiente saudável. Aí o que acontece? Você adoece, vira limerência. Então, se você tem muito vazio e chega uma paixão, ela te significa, só que isso é muito perigoso. O ideal é você buscar preencher primeiro esse vazio por meio de terapia, consultoria, autoconhecimento, atividade física, hobbies, rotina de qualidade, sono, redução de telas. Meu curso fala de tudo isso daí. Tá? Meu curso é exatamente sobre isso. É sobre você conseguir ressignificar e tirar a ansiedade. Porque quando realmente existe um vazio dentro da sua vida, dentro da sua existência, eu não estou te condenando por estar no vazio. Minha vida já foi bastante vazia. Tá? Eu fui me acertar na vida com 35 anos, eu tenho 41. Até os 35 foi tudo tentativa e erro. E mais erro do que tentativa. Então era uma merda. Por isso que eu fiquei com depressão. Porque era tudo esquisito. Como jornalista, como no marketing digital, tava tudo cagado. Aí eu falei, não, peraí. E toda paixão que entrava, nossa, essa mulher vai me salvar, essa mulher vai me salvar, esse amor vai me salvar, e eu vou salvar ela. Até que eu parei pra pensar, pensei, peraí. Não tô salvando ninguém, nem a mim mesmo, nem a outra. Então tem algo errado. Aí que eu fui pesquisar, aí que eu fui atrás da faculdade de psicologia. Falei, na terapia, eu faço terapia há 30 anos. Falei, tá explicado. Eu falei, não, peraí. Vamos definir. Eu defini, criei o podcast, criei o conteúdo. Estou aqui, sou consultor há 3, 4 anos, tá? Então o que acontece? Então,
esse vazio é um perigo. Então é importante você preencher primeiro, entender o que está acontecendo, que daí as paixões não vão te impressionar tanto quanto te impressionam hoje, tá bom? Outra coisa, então você confundir essa conexão com salvação, então o amor ele resolve uma parte do problema. E dentro da nossa cultura a gente espera que o amor resolva todos os nossos problemas. Então assim, se eu tô apaixonado e eu tô amando, ok, eu resolvi a parte afetiva, não resolvi meu emprego. Mas quando eu tô apaixonado, meus problemas não me incomodam, mas os boletos vão continuar chegando. Se você está endividado, a dívida ainda vai estar, mas eu pago com muito mais carinho, mas a dívida ainda está lá, né? O teu bairro ainda tem problemas de violência, seu pai ainda te invalida. O amor não resolve todos os problemas, resolve uma parte. Então às vezes a gente acha que porque eu estou amando, estou salvo. Afetivamente sim, mas sua vida não está ainda garantida, está resolvida, né? Então outra coisa, né, Edu é apaixonado muito fácil, então você se encanta antes de avaliar, então avalie, observe essa pessoa se ela realmente serve pra você ou não. E eu vou garantir a vocês, cara, vocês são capazes de fazer isso. Porque sempre que eu converso com um cliente, eu começo a fazer algumas perguntas. Mas peraí, essa pessoa realmente te valida, faz isso, faz aquilo? Aí a pessoa começa a perguntar assim, olha, pensando bem, não. Então é fácil quebrar essa idealização. Só que tem que ter o esforço, né? Tem que ter atividade. Outra coisa, pode ser carência, né? Então te falta realmente um propósito de vida, você tá sem amigos e tal, e aí a paixão vem muito rápido. E pode ser bondade demais, que é o que eu falei no episódio 142, 151, se não me engano, que é sobre ser integrativo, que é aquela pessoa que, nossa, eu sou muito bom, se a pessoa me faz mal, eu tenho que ser paciente. Não entra muito dessa coisa cristã, não, vou dar mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance, e você tá 15 anos num relacionamento que não te serve, dando mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance, porque você é bom demais. Aí cai naquele estado que os clientes chamam de eu tô sendo trouxa. Não é que você tá sendo trouxa, é que você não tem limites. E você não coloca limites na relação. Então quando você não tem limites, você sofre. Então tome cuidado com isso, tá? E agora vamos ao que interessa. Edu, como é que eu resolvo essa porra toda? Que bom que você perguntou, porque eu tenho a resposta. E antes da gente continuar, eu queria apresentar para vocês aqui o meu curso, tá? Que é disso tudo que eu tô falando. Eu disse agora há pouco, né, que eu tenho um treinamento justamente sobre isso. Então o link tá na descrição, mas para falar aqui rapidamente o que vocês vão encontrar. Por que eu recomendo tanto o meu curso? Porque meu curso é muito legal, deu muito trabalho, eu fiz com muito carinho, eu dediquei janeiro inteiro de 2026 a criar esse curso. Então a ideia é você entender o que é o vínculo seguro, o que é a paixão segura, o que é realmente você buscar um bom parceiro, mas mais do que isso, mesmo que você encontre um bom parceiro, você vai ter vários gatilhos que vão abalar o seu vínculo e que vão desregular o seu vínculo afetivo, no caso o vínculo seguro. O meu curso ensina justamente o que é a paixão legítima, o que é ansiedade, o que é intensidade, como lidar com a intensidade, como lidar com esses sentimentos todos, e a partir disso construir para você um propósito de vida em que você consiga preencher aquele vazio, e também um propósito de vida em que você consiga encontrar um parceiro que vai te fazer bem ou uma parceira que te faça bem. Mas mais do que isso aqui não é garantido. Então depois que você começa o relacionamento, vão ter vários desafios do seu lado e do lado do parceiro ou parceira. Então eu te ensino vários protocolos para garantir que do seu lado, do lado dele e do lado de vocês dois exista segurança. É por isso que é uma jornada que vai do módulo 1 ao módulo 5, em que aparece lá como regular o vício, a manutenção do vínculo seguro e a busca por um relacionamento seguro. Quem vem, deixa eu voltar para a tela principal aqui para vocês poderem me ver. Fiz cagada. Aí, voltei. Então o que acontece? Quem vem do podcast em busca do curso consegue benefícios, tá? Então, nossa, eu não fiz o cupom de desconto para hoje. Pronto, acabei de criar o cupom aqui. O cupom vai ser paixão, sem tio, tá? Só paixão. Então vou deixar na descrição aqui desse episódio. Você garante 15% de desconto no curso, tá? E o link tá na descrição. Bora! Então como é que a gente resolve essa porra toda aqui? Edu, me ajuda! Então vamos lá. É fácil, tá? Primeiro, você se apaixonou, mas ainda é cedo, então é importante você pensar assim, ó. Aí vamos falar que a questão das palavras tem poder, tá? Então, diga pra si mesma e pra essa pessoa: fulano, João, Maria, eu tô super encantada por você. Ou, mais fácil, tô na tua, tô te curtindo pra caralho. Nossa senhora, que vontade de você. Pronto, isso já dá pra entender que você tá muito afim. Você fala: estou apaixonado por você, estou louca por você, sem você eu não vivo, eu não existo, você significa a minha existência. Não. Seja menos, como diz o meme, tá? Então troque esses termos. Estou encantada, estou impressionada, tô muito afim, tô na tua, te curto, te quero.
mas não tô apaixonada. A não ser que você realmente esteja e seja recíproco, tá? Então quando você fala, tô na tua, tô encantado, tô afim de você, é sóbrio. E aí você protege o seu vínculo seguro com si próprio, tá? Outra coisa, tenha critérios, né? Então, quem é seu príncipe encantado de fato? Até enquanto eu tava conversando aqui com vocês, eu recebi uma mensagem de uma cliente aqui no WhatsApp, dizendo, Edu, acabei de fazer minha lista do que seria meu homem perfeito, lógico, dentro de valores como segurança, confiança, presença, comunicação de qualidade. Não assim, ele tem que ter 1,80m, tem que ter olho azul, tem que parecer o Leonardo DiCaprio. Não, sem essas coisas. Tem que ser valores afetivos e morais, tá? Nada contra ter seu tipo, que ele é um homem mais alto. Eu tenho 1,88m. Eu gosto de mulheres mais altas, mas não quer dizer que eu não vá namorar uma baixinha. Pô, não é assim também. Então, quem é o seu príncipe encantado ou a sua princesa encantada? Faça o critério. Ela fez assim, nossa, do percebi que meu namorado não tem nada a ver comigo. Tá vendo? Não é paixão, é limerência. É encantamento. Não, encantamento não que a gente gosta dessa palavra. Você só tá idealizando. Então não é paixão. Outra coisa, então, quando você tem uma lista do que espera num parceiro, fica mais fácil ficar imune a paixonite. Na minha família a gente chama isso de paixonite, tá? Quando não é paixão, porra nenhuma. Outra coisa, conheça a pessoa com calma, tá? Então tenha muitas conversas profundas, conheça o passado e a infância. Se a pessoa não fala sobre o passado, porque sempre tem, até fiz um vídeo sobre isso no Instagram. A pessoa fala, minha vida sempre foi boa, graças a Deus, tudo certo, nunca tive problema. Para. Não, mas é sério, Edu, nunca tive... Para. Cara, alguém te chamou de mané na infância, você tirou uma nota baixa em alguma matéria, não veio não o que aconteceu, ou teve alguma amizade que você perdeu, ou algum grupo que te excluiu, bullying na família, alguém te invalidou nessa vida. Então não vem com essa história que tá tudo bem não. Me conta sobre o seu passado, dificuldades que você teve, erros que você cometeu. Não, minha vida sempre foi boa. Aí é positividade tóxica, tá? Conheça os amigos dessa pessoa, faça alguns testes, um teste que eu adoro fazer com minha relação é cancelar encontro. Vocês estão ali no auge da paixão, ali, 3 meses juntos. Assim, hoje está agendado um encontro às 8 da noite. 3 da tarde eu vou cancelar. Amor da minha vida. Hoje não vai rolar, tô cansado, tô com dor de cabeça, não tô bem, tô precisando ficar sozinho. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mas depois eu te conto. Tudo bem se a gente não sair hoje? Pra ver se essa pessoa leva numa boa, tá? Prive o objeto afetivo, essa pessoinha, de um momento contigo para ver se a pessoa sustenta e se essa pessoa te apoia mesmo. Porque tem muita gente que vai ficar chateada e vai brigar com você, isso é um grande sinal, tá? Outra coisa importante, examine as 4 químicas. Aqui no podcast eu falo das 7, só que eu abri demais o leque, acho que confundiu. E eu corrigi o episódio do podcast dentro do meu curso. Então no meu curso tem também a parte das 4 químicas, que são as químicas doméstica, emocional, sexual e de compatibilidade. Sempre tem que pensar, é impressionante. Então doméstica, ter uma rotina de qualidade, saber conviver. Emocional, amar de forma que o outro entenda, os dois se entendem amando. Compatibilidade, gostar de fazer coisas juntas, hobbies, passear, balada, caseiro, ler, escrever, enfim. E finalmente, a sexual. Se a transa não for boa, a relação cai pela metade, né? E tem um episódio 90 aqui também que eu falo das 4 químicas. Mas é um episódio que eu preciso atualizar, assim, acho que na época eu baguncei alguns conceitos, mas enfim. Outra coisa, deixa a relação evoluir naturalmente. Então, geralmente a paixão surge depois de 3 a 4 semanas. E quando vem, bro, se é de verdade, é uma delícia. A paixão legítima, recíproca, é uma dopamina boa pra caralho de sentir. E aí ela se consolida por uns 2 ou 3 anos, depois ela tende a diminuir. E aí o amor sustenta e ainda assim vocês conseguem ter encantamentos um pelo outro, tá? Então deixa a relação evoluir, espera pra ver se essa paixão vai se preservar. Observa, sente o cheiro dela, faça perguntas. Por que eu me apaixonei por essa pessoa? O que essa paixão significa? Faça esses questionamentos, faz bem pra saúde, tá? Outra coisa, observe as red flags, as bandeiras vermelhas, o que pode ser de perigoso nessa pessoa. Então, eu fiz vários vídeos no Instagram e no TikTok sobre isso na semana passada e nessa semana. Eu procurei lá, são os últimos vídeos dessa semana de abril agora, começo de abril. Tem lá 5 red flags, 5 green flags também, as mais populares. O green flag é quando a bandeira é verde, sinais positivos. Então veja meus vídeos lá no Instagram que tem tudo isso, tá? E tem no TikTok também. E agora sim, responda a uma simples pergunta. Para entender se é paixão mesmo ou não, pega papel e caneta. A pergunta é: eu, Maria, ou eu, João, me sinto amado
e desejado e quer fazer planos com essa pessoa? Você está se sentindo realmente desejada? Você também está gozando? A pessoa está se dedicando a você, pergunta do seu dia? Você está se sentindo amada e desejada? A ponto de te acalmar, de trazer segurança e confiança? Sim ou não? Além disso, essa pessoa também se sente amada e desejada e quer ter planos com você? Só isso você precisa saber. São essas duas perguntas. Eu me sinto amada e desejada? Sim ou não? Eu amo e desejo? Sim ou não? Se a resposta for não, para qualquer uma dessas, você já tem um problema, não é paixão, tá? Só isso. Isso já elimina qualquer paixonite do tipo fogo de palha, tá bom? Então, a dica aqui não é uma declaração de paixão que vai fazer alguém se apaixonar por você. Tem muita gente que fala assim, mas Edu, eu digo todo dia que eu sou louco por ela, que eu amo ele, que eu faria tudo por ele, e ainda assim ele não vem atrás. Isso não conquista, só assusta. A pessoa tem que se encantar por você também. Não existe paixão no mundo que seja forte o suficiente para fazer alguém se apaixonar por você de volta. Ou acontece ou não acontece. O gênio da lâmpada fala, quando ele aparece lá da lâmpada, hoje eu sei que isso tudo é mentira, porque eu tô lendo as 1001 Noites, os gênios não são tão bonzinhos assim, na história do Oriente Médio, de fato, na cultura árabe, né? Mas, o que o gênio fala? Eu não ressuscito ninguém, eu não faço ninguém se apaixonar por você. Se nem o gênio da lâmpada faz isso, quem dirá um terapeuta, um psicólogo, ou qualquer videozinho de internet que você vai assistir, tá? Então, muitas vezes a paixão só assusta. Então, o que realmente é paixão é compatibilidade, tá? Então, se vocês tiverem intimidade e reciprocidade, a paixão vem naturalmente. E agora, antes da gente fechar esse episódio, eu queria apresentar uma novidade aqui pra vocês. Se você escuta esse episódio toda semana e te faz bem, e você pensa, não tô no momento de fazer uma consultoria, nem de comprar o curso, nem nada, só quero ouvir. E cara, se você sentiu que, você realmente aprendeu alguma coisa com o meu conteúdo e você gostaria de retribuir de alguma forma, agora você pode pagar uma coxinha com um cafezinho pro Edu por meio do meu Pix, que eu vou deixar aí na tela. Então você pode fazer sua contribuição. Por quê? Para mim é muito importante manter esse podcast independente, tá? Eu não estou vinculado a nenhuma empresa, por enquanto o podcast é só meu e sou eu que cuido. Então tem uma porção de coisas que eu ainda preciso fazer e não consigo. Eu preciso consertar esse monitor que quebrou, que me ajuda nas gravações, tá? Tem a questão dos meus estudos, tem a minha faculdade, e assim, o podcast ele tem que ser de graça. Então, se você quiser retribuir com qualquer valor e dar uma força para manter esse conteúdo independente e livre dentro do campo da psicologia dos relacionamentos, você pode me ajudar agora com um Pix. Qualquer trocadinho é bem recebido, tá bom? Então, nos vemos na semana que vem e um beijo para você.